Bom, o que falar desse jogo, né? Estamos aqui para falar, né? Para fazer análise pós-jogo de RB Bragantino 1, Santos 0, pela 11ª rodada dessa primeira fase do Campeonato Paulista. E assim, um jogo bem ruim de ver, né? Um jogo bem chato de ver, chato de assistir, bem apático por parte do Santos, né? Um Santos muito diferente do que a gente tá vendo nesse ano de 2024, mas um Santos muito parecido, né, com o Santos de 2023. O que a gente viu no Santos hoje foi um Santos muito diferente do que a gente está vendo em 2024, porém muito parecido, né, com o que a gente viu contra o Novo Horizontino há 2 semanas atrás e muito parecido com o que a gente viu praticamente no ano passado inteiro. Um Santos que não sabia o que fazer com a bola, não sabia o que fazer em campo, um Santos completamente assim, perdido, que não sabia o que fazer com a bola, não sabia criar, não sabia chegar, não sabia criar oportunidade, não sabia ser efetivo, não sabia ter eficácia, não sabia ter eficiência, não sabia levar perigo ao adversário, no caso o Bragantino, não sabia o que fazer em campo, né? Completamente isso. O Santos que estava completamente apático e assim, não sabia reagir, né? Não tinha poder de reação. Foi isso que a gente viu ontem, né? O Bragantino ele chega, faz 1-0 com o Eduardo Sacha. Aliás, lei do ex, né? Uma lei do ex que é muito chata. Lei do ex é uma coisa chata. Lei do ex é uma coisa que perturba a gente. E de fato perturbou, né? O Novo Horizontino faz 1-0 com o Eduardo Sacha. E a partir disso, o Santos não sabe, não consegue ter força para buscar o empate. Não consegue ter força para reagir no jogo e conseguir levar perigo. E, no caso, empatar a partida e muito menos virar esse jogo, né? E continuou sendo assim o jogo inteiro. No segundo tempo, o Bragantino ele perde um jogador, tem um jogador a menos, logo no começo do segundo tempo. E a partir disso a gente pode ter algum indício de que daí ficaria mais fácil pro Santos, que daí o Santos ia conseguir ter um certo poder de reação, que aí o Santos ia saber se encontrar no jogo, né, por ter um jogador a mais, enfim. Mas não foi isso que aconteceu, não foi esse o caso. O Santos continuou perdido em campo, o Santos continuou com falta de força, o Santos continuou do jeito que estava. Enfim, né? O Santos completamente perdido em campo. O Santos não sabia o que fazer em campo. É isso que aconteceu, né? Basicamente, né? E daí depois, né? No final do segundo tempo, né? Nos acréscimos, o Bragantino ele perde mais um jogador. O Santos fica com 2 jogadores a mais, né? Mas isso também não foi o suficiente. Também porque o jogo já estava quase no final, o jogo estava quase acabando, faltava poucos minutos para o jogo acabar, mas enfim, né? Nada disso foi o suficiente para o Santos conseguir buscar alguma força para conseguir reagir nesse jogo. Então o que a gente tem para falar dessa partida contra o Bragantino é que é um Santos muito diferente do que a gente está vendo do Santos em 2024. Porém, muito parecido com o que a gente viu em 2023, inteiro praticamente, e muito parecido com o que a gente viu contra o Novo Horizontino também. O Santos que não sabia reagir, não soube reagir contra o Novo Horizontino, pelo menos não no primeiro tempo. No segundo tempo até que conseguiu, mas não foi o suficiente para buscar um resultado melhor, né? Não foi o suficiente para deixar de perder, não foi o suficiente para evitar a derrota. Enfim, mas ontem foi pior do que a gente viu contra o Novo Horizontino. Enfim, é isso que a gente tem pra falar aqui. Eu não falo isso tudo que eu tô falando aqui com tanta raiva, porque, claro, é evidente que o Santos está numa temporada muito melhor do que o ano passado. O Campeonato Paulista do ano passado, o Santos estava horrível, né? A gente sabe disso. Não do ano passado, dos 3 últimos anos, 2021, 2022, 2023... o Santos fez temporadas horríveis.
né? E agora tá pagando o preço por isso de ter que jogar a Série B, né? Então, o que aconteceu com o Santos de ter sido rebaixado, né? O Santos já estava buscando isso durante anos, né? E a catástrofe veio em 2023 pra gente ter que pagar por essa catástrofe, que acontecer essa catástrofe com a gente em 2024. Enfim, né? Eu não falo tudo o que eu tô falando aqui com tanta raiva pelo Campeonato Paulista que o Santos está fazendo nesse ano, porque é muito, muito, muito melhor em comparação aos últimos anos. Não tem nem como comparar, na verdade, né? O Santos estava horrível nos últimos anos, 2020, 2022, 2023, brigando para não cair no Campeonato Paulista. E agora em 2024 já está classificado para as quartas de final e conseguiu isso com uma antecedência incrível. Foi o primeiro a se classificar, né? Então isso faz com que a gente deixe de sentir tanta raiva assim. Mas o que a gente tem para falar agora é assim, primeiro de tudo, o Santos, com a derrota, o Santos deixou de conseguir a liderança geral. Porque, no caso, o que aconteceu? Palmeiras e São Paulo empataram em 1-1. Palmeiras, no caso, foi para 25 pontos. Se o Santos tivesse ganhado do Bragantino, tivesse feito um jogo completamente diferente do que fez, e tivesse conseguido a vitória, o Santos teria ido para 25 pontos também, mas ficaria com vitórias a mais do que o Palmeiras e com isso estaria na liderança geral, por essa questão. Então o Santos desperdiçou a chance de chegar na liderança geral de novo, de retomar a liderança geral. Desperdiçou essa chance, continua com a segunda melhor campanha, mas agora vê o Bragantino colado no Santos. O Bragantino agora vai para 21 pontos na liderança, na classificação geral. Na classificação geral, o Bragantino fica só um ponto atrás do Santos, então agora o Santos tem que ficar de olho aberto. E agora, próximo e último jogo dessa primeira fase, antes de começar as quartas de final, do Santos pegar a Portuguesa. O Santos pega quem? A Inter de Limeira, na Vila Belmiro. Tem que fazer um jogo completamente diferente do que fez, do que deixou de fazer contra o Bragantino, e com foco contra a Inter de Limeira, para fazer um bom jogo, conseguir os 3 pontos contra a Inter de Limeira, para ir com uma moral a mais para os mata-matas, para poder pegar a Portuguesa. Que, aliás, né, no caso, vai ser na Vila Belmiro. O Santos tinha essa possibilidade de jogar aqui na capital, de jogar na Neoquímica Arena. Se isso acontecesse, seria muito bacana, né? Eu ia fazer de tudo pra conseguir ir. Mas enfim, vai ser na Vila Belmiro. Claro que eu vou tentar ir na Vila Belmiro também, né? Vou tentar de qualquer jeito ir. Mas enfim, né? Só a gente comentando isso aqui. Daí o Santos chegar, né, contra a Portuguesa com mais moral. Pra isso, tem que ganhar da Inter de Limeira para dar uma moral a mais, para dar uma força a mais, né, pro Santos, né, conseguir pegar bem a Portuguesa e conseguir avançar pelo menos para a semifinal. E ver aí quem o Santos pega numa semifinal, numa eventual semifinal. E ver se o Santos chega na final do Campeonato Paulista, né. Enfim, mas claro, uma coisa de cada vez, um jogo de cada vez, vamos caminhando, enfim. Né, esperamos que o próximo jogo contra a Inter de Limeira agora, né, o último jogo para acabar a primeira fase, que o Santos consiga a vitória e consiga ir com uma moral a mais para enfrentar a Portuguesa nas quartas de final. Enfim, é isso que a gente tem para falar aqui. Então, de qualquer forma, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Eu espero que tenham gostado. Já deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que assim você não perca nenhuma notificação de vídeo novo e sempre se mantenha informado sobre o Santos. E também fala desse canal para todo o santista que você conhece, para que ele também possa se inscrever e se manter informado sobre o Santos, porque fazendo isso você vai estar me ajudando muito na divulgação dos vídeos do canal. Não custa, é de graça, você não paga nada, então faz isso para me ajudar, para me dar aquela força, aquela moral que é sempre muito bem-vinda. E também me segue no Instagram, como eu sempre faço, deixo o link do meu Instagram aqui embaixo, na descrição do vídeo para você poder me seguir. Vai lá e me segue. Agora eu vou ficando por aqui, só que logo mais eu volto com mais vídeos e conteúdos do Santos para vocês. Então é isso, gente. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo.